Salmo 133, do 1 ao 3, diz o seguinte: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa, como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão, descia por sua barba até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Fala para a pessoa do lado: ali tem prosperidade financeira. Fala para o do outro lado, fala: ali tem casamento bem sucedido. Fala para o de trás, fala: ali tem multiplicação de célula. Ali aonde tem unidade, aonde tem um irmão querendo viver pelo outro, abençoando o outro, cuidando da vida do outro, é nesse lugar que tem bênção e favor liberado. Não é sozinho. A maior estratégia do diabo na igreja, na sua vida, nós vimos através dessa doença maldita, foi dividir, separar, isolar os crentes de relacionamento. E você foi criado para relacionar. Aleluia! Relacionar, sabe? Mas todo relacionamento exige um nível de cruz. Exige um nível de... Quem é casado aí sabe o que eu estou falando. Existe um nível de renúncia. Não tem como você relacionar com alguém e não ter renúncia. É impossível. E para sermos igreja, para que as células multipliquem, para que você tenha um relacionamento com seus pais, com seus familiares, precisa ter um nível de renúncia. Sabe, entrou dentro da igreja um humanismo que faz a gente pensar que nós somos únicos, super especiais e amados de Deus. Tem até músicas para isso, né? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Deixa eu te falar, você não é nada, nós somos. Fala para o irmão do lado: eu e você não somos nada, nós somos tudo. Então a gente fica, essa música é uma bênção, tá? Pode continuar cantando, mas a gente viu um humanismo de você é especial, você é importante, Deus olha para você, é verdade, mas Deus, Ele veio aqui, Jesus, o trabalho dele na terra, se você ler os evangelhos e Atos, foi gerar um senso naquele povo de nós, um senso de pertencimento familiar, de uma só missão, um senso de estamos juntos, vivendo para um só propósito. No cristianismo não existe mais você. A Bíblia diz que você já... No 3 você vai falar teu nome. 1, 2, 3 e... Então, morreu. Morreu já. Esse nome aí que você falou morreu. Faleceu. Pacotou. Não existe mais. A Bíblia diz que nós já estamos crucificados com Cristo. Agora não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Mas é difícil demais acontecer isso. Viver isso é difícil, é ou não é verdade, irmãos? É verdade, é difícil. Nossos alvos de oração por necessidade sempre é para mim. Quando a gente coloca os alvos de oração no dia da virada, é os alvos para eu. Não é verdade? E eu quero te dizer, Jesus, Ele quer te dar um senso de pertencimento, da mesma missão. A gente costuma falar que Deus, Ele veio para mudar a história de nós, de todas as pessoas. Ele muda a história daquela que é prostituta, é ou não é verdade? Quem se prostituía não se prostitui mais, digam aleluia por isso. Aquele que era ladrão, roubava, o que ele faz agora? Não rouba mais, diga aleluia por isso. Aquele que era um assassino, que matava, ele não mata mais, quem pode dizer um glória a Deus? Amém. Mas quando a gente vê a história de Jesus com os discípulos, a gente percebe que aquele que era cobrador de impostos também não é mais. Aquele que era teólogo formado na faculdade, discípulo de Gamaliel, também não vira mais teólogo. Não é só a prostituta que deixa de ser uma coisa ruim, é quem era médico também não é mais médico, porque agora Jesus entrou e mudou a história. Você não é mais a sua profissão. Tem gente que pergunta: oi, tudo bem, o que você é? Eu sou advogado. Você não é advogado não, você é um ser humano, Deus que me livre. Você é um advogado. Tem advogado aqui, não me processe. Então,
deixa eu falar, a Bíblia diz para você não processar crente, hein? Vigia, hein? Então, ó, presta atenção. Você não é mais, mas quando a gente vai falar de uma coisa negativa do outro, de algo, um pecado, aí é uma bênção, é verdade. Mas quando é para tocar na nossa profissão, você que é empresário não é mais. Agora você faz parte de uma família, você faz parte de um grupo que tem uma única missão eterna. E você vai viver o resto dos seus dias lutando, eternidade e essa vida, eternidade e a vida finita, eternidade e a vida finita. Todos os dias você vai ser tentado a sair da sua vida eterna. E o reino de Deus já está em nosso meio. Olha para o irmão do lado aí, para o de trás, dá uma olhada. O reino de Deus já está aqui. Jesus falou, o reino de Deus já está entre vós. A eternidade você pode viver agora, não precisa esperar morrer não, ô crente. Quando eu morrer, na nuvem 7, estarei com o Senhor. E lá, não, é agora. É agora, Deus quer mudar a sua história agora. Fala para o irmão do lado, Deus vai mudar a sua história. Se Ele não mudou, é porque talvez Ele não passou. Porque quando Deus passa, eu vou te falar, toda a casa é vazia até Jesus passar. Quando Jesus passa, Ele enche a casa, Ele transborda, Ele muda nome, muda identidade, muda profissão, muda tudo. Talvez você está com problema financeiro, que o obreiro Gustavo falou aqui até hoje, porque você ainda acha que você é a profissão, antes de você converter. Está na hora de você pisar na água e deixar Deus te prosperar de uma maneira louca, que você nunca viu na sua vida. Para de achar que você era isso. Eu vou continuar na minha vida. Não mudou nada, só que agora eu vou para a igreja. Não, se a sua vida não dá um upside down, 360 graus, mudar tudo, não é cristianismo. Aleluia, quem pode dizer um aleluia? Então eu peguei aqui o antônimo de unidade. Antônimo, o oposto. Diz o seguinte: distante, aí ó, eu vou falar aqui, você vai vendo se tem alguém da sua célula que é assim, porque você não, né? Você é alguém unido. Mas você vai observando aqui. Distante, desagregado, despegado, desapegado, solto, partido, disperso, isolado, dividido, desagrupado, desfeito, desmembrado, repartido, desarraigado, afastado, desligado, desunido. Fala, queima, Senhor. Oh Deus. Sabe, a unidade é você morrer para o eu, para viver o nós. Eu já falei isso algumas vezes, mas tem um material. Quem é dentista? Tem algum dentista aqui, formado em odontologia, ou está formando? Aleluia, é verdade, é uma bênção, inclusive é a minha e da minha esposa. Então é o seguinte, se meu dente estiver feio, a culpa é dela. Então, estou brincando. Presta atenção, na odontologia, existia no passado, não sei se ainda existe hoje, um material usado para colocar na obturação, chamado amálgama. É isso ou não é? E essa amálgama, ela é um produto feito de duas substâncias diferentes. É um produto feito da prata e do mercúrio. Você pega a prata e o mercúrio, junta os dois, uma alta temperatura e um processo químico, e a partir daquele momento nasce a amálgama. Se você pegar uma amálgama e colocar dentro de um termômetro, sabe o que vai acontecer? Nada, porque ela perde a propriedade do mercúrio de temperatura, de calcular, de perceber temperatura, de aumentar, expandir. É isso que está dentro do seu... Fala para o irmão do lado, é cultura também, o crente. E se você pegar essa amálgama e fizer uma corrente, sabe quanto que vai valer? Nada, porque ela perdeu completamente a propriedade de prata. É isso que aconteceu quando você casou. A Bíblia diz, deixará o homem, pai e mãe, e a mulher se unirão, se tornarão uma só carne. Não existe mais um nem outro. Mas estou cansado de cuidar de casamento, que um vem falar assim, foi ela, porque ela falou, não existe mais ela, é você. Se um errou, errou os dois. No casamento dá para entender, mas na vida cristã é o mesmo. Você casou com esse povo da sua célula ou não? Porque se existe uma possibilidade de divórcio da sua célula, então você não casou. Você precisa decidir casar. Células que multiplicam são células que decidiram casar. Elas decidiram estar junto, unidos, até que a morte nos separe e o raio parta. Mas nós vamos estar juntos. Vai acontecer coisa errada, mas nós vamos estar juntos. E só tem como viver isso com o Espírito Santo, irmãos. É impossível viver essa amálgama sem o Espírito Santo. Ele é a liga.
Porque quando você está ficando cansado do irmão, o que a Bíblia diz? Suportando uns aos outros. Por que é suportando? É uma traste, tem que suportar ele. Putz, esse irmão de novo. Tem irmão que vem falar comigo e fala, aleluia. Aí o Espírito fala, suportando, fala, amém. Amém. Então, você precisa entender, suportando uns aos outros, você é transformado. A imagem de Cristo, quando você suporta o irmão, quando você vai mais uma milha, quando você dá outra face, você está indo mais, sendo transformado. E eu tenho muitas histórias, o mundo não conhece unidade, eu tenho muitas histórias de unidade dentro da igreja. Quem conhece aqui, cadê o Iago? O Iago, não sei se está aqui, mas o Iago, a gente teve uma história, o Paulo também, tem o Paulo da Isabela, não sei se está aqui. Eu sei que a gente teve uma história que o Iago chegou um dia na célula e falou assim, é o seguinte, eu não consigo mais vir para essa célula, eu cansei. Eu falei, meu Deus, no meio da célula, você imagina no meio da célula, que bênção, né? Você encontrar ele, você dá um abraço no Iago. E eu era o líder. E eu falei assim, mas como você cansou? Não, calma, nós vamos compartilhar agora. Mas vamos parar agora, você falou agora. E aí, o que você... Não, porque é muito longe, não tem como, eu venho lá de Taipas, a célula aqui no Cachoeirinho, é muito distante e tal. E eu me lembro que naquele dia, a gente falou, cara, você é muito importante para nós. Aí o Paulo tirou o bilhete único e falou assim, ó, está aqui o meu bilhete único. Você não vai precisar mais pagar, vir a pé, você vai ter. Ele falou, estou sem dinheiro, está aqui. Aí a gente falou, amém. Aí o Paulo falou, só que não tem dinheiro no bilhete único. Eu falei, caramba, podia ajudar um pouquinho mais, né? Aí eu falei assim, irmãos, não tem problema. Isso aí era 6 pessoas na célula. Deus vai prover. Aí um irmão já começou a chorar do lado, tirou R$10. Eu falei, você ama o Iago? Ele falou, não, só tenho R$10. Já deu R$10, falou, isso aqui é para você colocar no bilhete. E aí um outro irmão virou e falou assim, e eu conheço uma rota de uma perua que vai ser muito mais rápido. Um entrou com o dinheiro, outro com o bilhete, outro com a rota com a perua. O que aconteceu? O Iago está aí até hoje, é discipulador. É discipulador agora na rede dos adultos. Por quê? Porque uma célula decidiu em unidade quebrar todas as desculpas do cara. Você acha que ele não queria porque ele estava já desviando, já não tinha nada a ver com distância. Mas a gente quebrou as desculpas porque viveu em unidade. Mas o que a gente sofreu? Dano. Irmãos, é ruim às vezes falar de si mesmo, mas no primeiro livro que o pastor Ricardo Landim escreveu, eu fui demitido do meu emprego para fazer a diagramação do livro. Só que eu cuido dos livros do pastor Ricardo desde o primeiro livro que ele escreveu. Ele já vendeu mais de 30 mil cópias de todos os livros dele. 30 mil pessoas lendo, sendo marcadas e dando testemunho. Não vale mais que R$1.500? Vale. Valeu a pena ser demitido. E depois Deus me abençoou muito mais, nunca faltou nada. Mas por que eu fui demitido? Porque eu quis andar em unidade com o meu líder para escrever um livro na hora que eu não deveria escrever. Estava errado. Mas Deus me abençoou, mesmo assim. Outra coisa, eu e a Léa já tivemos que ir na casa de um obreiro já, dos adultos, nem está aqui, faz muitos anos, 6 anos atrás. Tivemos que ir lá na casa dos obreiros dos adultos, nós era dos jovens, só para esses obreiros não divorciar. Olha os irmãos casados falando, nossa, obrigado Senhor. Até o obreiro, ainda bem, pensei que era só comigo. Tivemos que ir lá, conversar, ficamos 3 horas conversando. Que se dane a rede dos adultos, eu estou nos jovens. É assim? Não. Nós somos um. E por causa disso, esse irmão está na igreja até hoje. Em outro país, outro lugar. Mas deixa eu te falar, é importante você entender, viver em unidade vai te fazer sofrer dano e fazer o que você não gosta. Outra coisa, a gente já se reuniu já, porque tinha um pastor que não podia ter carro, não conseguia ter, a vida financeira não tinha como fluir. E a gente se reuniu, os pastores e obreiros, fizemos uma vaquinha e compramos um carro para ele. Você pode dizer um aleluia? Aleluia. Só você que quer receber essa vaquinha, diga aleluia. Já tive, e a gente teve que sofrer dano para poder fazer isso, só para o cara vir com os 20 mil filhos dele de carro. Porque não tinha dinheiro para comprar carro, mas filho, eu acho que ele não tinha TV também. Tem alguém aqui que tem mais de 4 filhos? Aleluia, vamos comprar uma TV para o irmão. Outra coisa,
Eu não podia engravidar, não podia ter filho com a minha esposa, porque o médico me diagnosticou com infertilidade. E a gente fez tudo o que podia, todos os exames, todas as possibilidades. E os irmãos, os jovens, fizeram uma vaquinha também, para levantar um recurso para fazer uma inseminação. Gente que deixou, talvez, o dinheiro dele de comprar uma casa, um carro, para dar. Gente que deixou, talvez, de sair para jantar durante 2 meses só para ver o seu pastor tendo um filho. Graças a Deus não precisou, ela engravidou pelo milagre. Depois eu peguei esse dinheiro e dei de primícia para a igreja, aleluia. E fiz questão de chamar vários testemunhos para os irmãos não acharem, né? Mas também, os 6 mil reais ia gastar de qualquer jeito com esse filho, né? Que gasta. Então por que eu estou te falando tudo isso? Presta atenção. Em momentos que você precisa viver algo intenso, sobrenatural, algo que sai da rotina, não tem como não viver em unidade. Quando tem tribulação, luta, dificuldade, não tem como não viver em unidade. Está acontecendo esse mover lá no litoral norte agora, que aconteceu, muitas pessoas morreram. O pastor Ezequiel falou que a mídia está falando de 50 pessoas, mas falou que não tem noção. Que é um corpo por hora que eles acham. Já passou de 200, 300, mas eles não vão falar. E sabe o que acontece? Você acha que lá no litoral norte, pensa comigo, os vizinhos estavam lá, você acha que não tinha uma treta de vizinho? Você que tem vizinho aí. Não tinha uma briga do vizinho, do filho que brigou com o outro, que falou, desgraçado, bateu no meu carro. Não tinha ninguém. O que vocês acham? Tinha ou não tinha treta? Mas quando o pau quebrou, a água desceu, gente soterrada, estava uma pessoa com o outro, que tinha brigado ontem porque bateu no carro, tirando os familiares debaixo dos escombros, em unidade, não tinha mais briga nenhuma, não tinha mais nada para poder ter treta, não tinha, por quê? Porque existia uma missão em comum, salvar vida. E a questão é, nós precisamos de uma enchente, nós precisamos de um terremoto, como na Turquia, nós precisamos de uma guerra igual da Ucrânia, para perceber que você já está em guerra, que já tem pessoas indo para o inferno hoje, e que talvez você está com uma picuinha, com uma besteira, mas que você deveria esquecer disso, porque nós estamos num ambiente de guerra, de pregar o evangelho no seu emprego, na sua faculdade, falar da parte de Deus para pessoas. Você pode não gostar de mim, mas eu quero te dizer, a tua vida, Deus falou isso, eu estava orando por você. Quantas pessoas nós temos aqui hoje? 500. Se cada um aqui virasse um líder de célula, você ia dar um problema santo para o pastor Ricardo. Está procurando um prédio de 5 mil, eu tenho que procurar de 15 mil, 5 mil por culto. Aleluia. Mas por que você ainda não liderou célula? Porque eu ainda sou advogado. Eu só vou para a igreja, Deus ganhou meu coração, mas a minha vida inteira secular continua normal. Deus chamou para liderar, avisa o irmão do lado aí, avisa ele, ei, Deus chamou para liderar. Cadê os líderes de célula? Fica de pé aí, você que é líder de célula, você que é líder de célula, fica de pé, aleluia, glória a Deus. Você está perto de um líder de célula, fala para ele assim, fala assim, ei, sua célula não é sua, é nossa. Se a sua célula está ruim, a culpa é toda nossa. É nossa. Sabe, está acontecendo um avivamento lá na faculdade dos Estados Unidos, em Kentucky, não sei se vocês têm acompanhado. E quando nós tivemos um Pentecostes, a Bíblia diz em Atos que o Espírito Santo desceu em uma pessoa só, não foi isso? Não foi isso? O Espírito Santo desceu em quantas pessoas? Em todas, em um grupo reunido, em unidade. O Espírito Santo desceu em nós. Se você pegar lá esse avivamento que está acontecendo em Kentucky, não existe um cara que é o líder do avivamento dos últimos dias, o pastor avivalista, que prega e tem milhões de seguidores no YouTube. Também não está acontecendo nenhuma gravação de DVD gospel, ganhando Grammy, né? Como que é o nome daquela banda lá que ganhou o Grammy? Recentemente, vocês escutam toda hora, Maverick. Entendeu?
deixa eu te falar, lá na gravação do DVD do Maverick, que tem milhões de seguidores e visualizações no YouTube, milhões de dólares, que o mundo reconheceu como Grammy, Deus não desceu e ficou lá 2 semanas. Mas com o tiozinho lá do violão, o Zé e a Bernadette tocando pandeiro, Deus está lá mais de 2 semanas e não saiu. Por quê, pastor, isso? Porque Deus tem um propósito do nós, não tem propósito de um, de levantar um ou outro. É a síndrome do filho único que a gente vive hoje. Que você precisa ser bom, se aparecer, ser o cara. Tive uma experiência com a minha filha poderosa, tenho várias. Eu estava voltando para casa, e eu ando muito mais rápido, e eu esqueci que eu estava com a Léia e com a Alice. Cheguei no portão cansado e olhei, e elas estavam lá no Jabaquara quase. Eu olhei para elas, eu falei, nossa, eu grito, o que eu faço agora? Se passar um irmão da igreja, sabe aquela coisa? A gente quer responder não por nós, porque alguém viu. Aí eu falei, não, eu vou lá. Aí eu voltei, e o Espírito Santo falando para mim, suportai-vos. E aí sempre que eu esqueço isso, o Espírito Santo fala, eu te suporto. E aí eu peguei na mão da Alice e a gente começou a ir. E ela começou a falar assim, vamos pai, pula para trás, volta. Eu falei, aleluia, é isso mesmo que eu queria. Pulou a pedra, vamos lá. Correu, pega ela, volta. A gente demorou uma eternidade para chegar lá. E Deus falou comigo, às vezes a gente quer colocar o padrão, sair correndo, crescer, frutificar, avançar, mas tem os bebês da fé que não conseguem correr com a gente. Se você tem o espírito do filho único e quer se achar, às vezes você não vai conseguir voltar para esperar o ritmo dos outros. Para ser um, você vai ter que ser um com o velhinho que está andando caquético, com a criança que está engatinhando e com o jovem que está voando. Você precisa escolher andar com todos. Fala para o irmão do lado, nós todos estamos juntos. Sabe, Jesus falou que até a nossa oração, quando ela é unida, ela tem muito mais poder. Mateus 18 diz o seguinte, eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem aqui na terra, a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Pastor, por que às vezes não tem prosperidade? Por que a célula não multiplica? Por que não tem cura? Porque tem gente que está discordando. E nós declaramos agora que essa célula vai multiplicar. Tem um irmão lá falando assim, diz amém. Alguém não está concordando, porque a Bíblia diz que se nós concordarmos, nós movemos o céu. Movemos o céu. É por isso que a gente tem oração pela data da multiplicação. Queria que você falasse para a pessoa do lado a data da multiplicação da sua célula aí. Fala aí. Vixe, pastor, tem isso aí? A data está lá no mural da sua célula. Mural? O que é mural? Então deixa eu falar. Se você não sabe o que é mural, você não sabe o que é data da multiplicação, sabe quando que sua célula vai multiplicar? Nunca! Nunca! Porque aquilo que você escreve, coloca na parede, para que quem passa correndo veja, e aquilo que você ora e declara, acontece. Eu creio muito no poder da oração por necessidade da célula. Muito. Aqui o Gustavo falou, é verdade. As orações que tem aqui, muitas pessoas nos procuram em outros cultos para falar, pastor, aquele dia você orou e Deus moveu e aconteceu um milagre e um negócio doido. A gente fala, aleluia, glória a Deus. Mas no dia aqui, a gente não fez nada demais, irmão. Não sai raio da minha mão, não. Não tem poder assim. Eu só fiz uma coisa com aquela pessoa. Ela falou, eu quero ser curada. Eu falei, amém, eu também quero. E a gente concordou. E ela foi curada. Simples assim. Para de mistificar as coisas. Declara. Por que a coisa mais difícil de fazer casado é orar? Ou não? Desculpa, os irmãos casados aí, avivalista, que acorda às 6 para orar de joelhos com a esposa. O jovem quer casar e fala, quando eu casar, nossa, vai ter um fogo lá em casa. Só se for o fogo da panela, filho. Por que eu estou te falando isso? Porque o diabo não quer que o casal ore. Porque quando o casal ora, ele liga. Ele liga.
Quando o homem fica muito caladão, não fala nada, e a mulher também não fala nada, porque está achando, começa a presumir. O silêncio começa a presumir um outro. Ele está silêncio por causa daquilo. Não gostou do arroz, já sabia. E aí o outro falou assim, ela está quieta porque aquele dia. Não, vocês precisam falar, concordar, declarar, profetizar, abençoar seus filhos, declarar juntos em unidade. Guerrei por isso. Jesus, no último dia de oração, ele falou assim: eu não peço para que o Senhor tire eles do mundo. Olha que doideira. Não peço para que o Senhor pare os terremotos, tire as aflições, impeça eles de ser roubados. Não. O que eu peço é para que eles sejam um. Tem como o Senhor ajudar nisso? Porque eu tentei com esses 12, é quase impossível. Faz eles entender que eles são um como eu sou um com o Senhor. E quando eles forem um, todo mundo verá que Deus, que Cristo é Deus, que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Amém, irmãos? Amém. Viver uma vida de unidade nos leva à renúncia. Mas eu quero te falar uma coisa. Talvez você está aqui hoje, você já renunciou muitas coisas na sua vida. Mas eu preciso te dizer, as suas renúncias nunca serão maiores que as recompensas de Deus para você. Nunca. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus sabe das suas renúncias, Deus sabe das suas lutas, Deus sabe do que você tem passado. Para viver uma vida de igreja, de célula, irmãos, você precisa ter renúncia, não tem como. Existem dois tipos de pessoa hoje em dia. Existem as pessoas que chamaram Deus para vir morar dentro delas. Chamaram, ó, Senhor, o Senhor mora dentro de mim, eu creio que eu não sou hotel, que eu sou morada. Quantos creem que são morada de Deus aí? Diga aleluia. Amém. E Deus me mostrou, eu tive uma visão esses dias orando, que muitos crentes têm colocado o Espírito Santo como se fosse um bebê dentro da barriga. E aí eles vão andando e falando: Senhor, abençoa o meu trabalho, que eu escolhi ter, que eu não quero sair, que eu não quero abrir mão do salário, nem do relacionamento com as amizades erradas, e o meu chefe, abençoa. Aí leva o Espírito Santo. Senhor, ó, agora, abençoa essa pessoa que eu quero casar, é essa mesma, viu? Não precisa nem falar nada. Ai, que bonitinho. Shhh. Abençoa, Senhor. E leva para o outro lado. E o Espírito Santo vai indo, fazendo o quê? Abençoando algumas coisas, outras coisas não dá, tentando o mínimo possível te livrar da morte, das loucuras que você se enfia. Mas ele está lá, como um bebê dentro da barriga, calado. E isso vira uma cultura. 7 dias de campanha para melhorar o meu casamento, 10 dias para prosperar financeiramente e mudar meu carro. Por quê que nós vemos tantas pessoas, tantas igrejas fazerem isso? Porque colocaram o Espírito Santo dentro da barriga e saíram como grávidos de Deus. Mas eu quero te falar, a nossa posição para com Deus é você que é o bebê, Ele é a mãe, você é o bebê dentro da barriga. Aonde a mãe vai, a gente vai, ninguém manda nada. Bebê não manda nada. Bebê não decide o que come. Bebê não decide quem ele relaciona, porque ele está dentro de uma barriga, protegido, abençoado, favorecido, alimentado. Amém. Deus, Ele quer que você esteja nessa posição de descanso. É um descanso de um nível tão grande. Por que descansa? Porque não tem forças. O nível da fraqueza é tão grande que não tem como não estar em outra posição a não ser descansado. Mas nós somos treinados para ser fortes, para tomar decisão, principalmente os homens, para ser o homem da casa, para trazer comida, para dizer a última palavra, para multiplicar céu. Mas Deus, Ele se manifesta na tua fraqueza, não na tua força. Quando você é fraco, você consegue ser unido. Deixa eu te explicar o porquê que você sofre tanta luta. Vou te explicar agora. Quem quer saber aí, por que tanta luta? Ninguém quer continuar passando sem saber? Aleluia. Uma azeitona, ela, na Bíblia, biblicamente falando, uma azeitona não servia para nada. Nada. Você não pegava um rei, Davi, Samuel chegava lá: Davi, ajoelhe-se. Hoje, unjo a tua cabeça como rei. Pega a azeitona e joga na cabeça dele. Pode levantar, Davi. Nada. Azeitona sozinha não serve para nada.
Mas a azeitona, quando ela passa por um processo de esmagamento, ela não é esmagada sozinha, ela é esmagada com um monte de azeitona junta, de tal maneira que as azeitonas param de existir e se tornam um só óleo, que se chama azeite. Esse azeite é usado para curar enfermos, para ungir reis. Você não foi criado para viver sozinho. E os processos de luta da sua vida, de doenças, de dificuldades financeiras, é só Deus permitindo. Não é que Deus quer, mas Ele precisa que você deixe de ser azeitona para virar óleo junto, para poder ungir reis. Fala, pessoal, você tem um chamado de ungir reis, de curar enfermos. A mesma coisa para a uva, que é esmagada e vira o vinho. Quando você pega uma uva no mercado, ela custa um valor, mas quando essa uva é esmagada, ela aumenta o seu valor, porque ela vira vinho, passa por um processo. Esse processo é só Deus te habilitando para ser um com a célula, com a igreja, com Ele, para que você se quebrante e fique fraco, para que na sua fraqueza Ele possa falar: agora eu posso ser Deus aí, entrei na jogada, hein? Aleluia, vamos ser eu vim então. Ele se esmagou a si mesmo, Ele renunciou. O pessoal do louvor pode subir aqui. Eu não sei se você sabe, mas quando Jesus foi preso, Pedro deu uma espadada na orelha de Malco. Mateus 26, 52. E Jesus vira para Pedro e fala assim: guarde a sua espada. Os que usam a espada morrerão pela espada. Você não percebe que eu poderia pedir a meu Pai 12 legiões de anjos para me proteger, e Ele os enviaria no mesmo instante? Sabe, uma legião no Império Romano tinha 6.000 soldados. Esses 6.000 soldados eram uma máquina de guerra. A Bíblia diz que Jesus fala aqui que Ele poderia chamar 12 legiões, 72.000 soldados. Olha o que um anjo faz, um anjo, Isaías 37, 36. Eu estou só te falando isso para você entender o poder de Jesus, que Ele não quis usar, sendo Deus. Naquela noite, Isaías 37, 36, naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio. Isso é Velho Testamento, outra história só para você entender. E esse anjo matou 185.000 soldados sozinho. Então nós estamos falando que 12 legiões tinham 72.000 anjos, que cada um matava 185.000 soldados. Sabe quantos dá? Em uma noite de guerra, 1 bilhão de seres humanos. E Jesus não falou que, se Pedro, se eu quisesse, eu chamaria e eles iriam se preparar. Gente, Jesus está chamando, hein? Ô meu filho, coloca a armadura, não é possível. Você não está entendendo que Jesus está lá? Vamos, ei, e aí, cadê sua espada, varão? Não, Jesus falou: eu chamaria, eles viriam instantaneamente, porque as legiões estavam assim quando Jesus estava sendo preso. Chama! E Jesus fala para Pedro: eu não vim para isso, eu não vim para matar eles, eu vim para salvar eles. Até o último minuto eu vou tentar salvar Pilatos aqui, cara. Eu vou tentar salvar eles, esses soldados estão me prendendo. O Judas, ele não precisava se matar, eu vim para salvar ele. Daqui a pouco eu vou morrer pela morte dele, ele não precisa se suicidar. Você quer andar em unidade? Filipenses 2:5. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai.
jeito de você andar em unidade: esvaziar-se, permitir o processo de quebrantamento. Para de reclamar que você está sendo esmagado. Deus está aumentando o seu valor. Para de reclamar desses irmãos da célula. É luta mesmo, mas Deus está aumentando o seu valor. Quando a gente relaciona, quando a gente passa pelas lutas, quando a gente vence, Deus aumenta o nosso valor. Quando a gente é injustiçado, vixe, Deus aumenta muito mais nosso valor. Só que o problema é que Deus usa pai, líder, pessoas próximas para errar conosco. Eu falo para os jovens, é verdade. Se eu virar para o Reginaldo aqui e falar assim: você é feio, hein? Ele vai falar: feio é você, seu tio é feio. Ele está nem aí. Mas se for o pai do Reginaldo falar que ele está feio, ele vai começar a ficar pensativo: mano, eu estou feio, mano. Porque tem um impacto. Quando é alguém próximo, tem um impacto muito maior. Se alguém está doente, você fica mal, mas se é seu filho, isso mexe completamente com você, abala suas estruturas. Mas Deus está aumentando o seu valor. Deus está nos preparando para um dia viver eternidade unidos numa Jerusalém celestial. Deus quer que você viva a eternidade. Não olha para as coisas daqui não. Se você olhar para as coisas dessa terra, você vai esmorecer, você vai desanimar, vai ficar chateado, você vai esquecer que tudo que é natural reflete algo espiritual. Deus está moldando coisas espirituais na sua vida. Queria que você ficasse em pé no seu lugar. Sabe, a Bíblia diz em Malaquias 4:6: Ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos, e o coração dos filhos volte para seus pais. Deixa eu te falar, talvez você carrega coisas na sua vida até hoje por conta de um relacionamento frustrado com o pai, com mãe. Não importa a idade que você tem. Eu quero dizer, Jesus, Ele quer restaurar o seu coração. Ele quer que você entenda. Enquanto você está chorando, a Bíblia diz que nós vamos plantando chorando, mas nós vamos voltar colhendo com alegria, com júbilo. Talvez você está num dia de choro, num tempo de choro, num tempo de luta. Talvez você está tentando resolver coisas que você precisa perdoar pessoas que você sabe. E quando você perdoar, isso vai te destravar. Mas Deus sabe o tempo. Ele está te preparando para isso. Continue chorando, que Deus vai te dar uma colheita de alegria. Feche seus olhos, nós vamos cantar uma música. Mas eu gostaria que você já começasse a pensar na azeitona sendo esmagada aí, na uva sendo esmagada e o valor aumentando do vinho. Comece a lembrar dos irmãos preciosos da sua célula. Comece a tentar imaginar as pessoas lá no litoral norte agora, juntos, num cenário de guerra, com lama até a canela, lutando para resgatar pessoas, lutando para resgatar vidas. Imagine agora que essas pessoas que estão no lamaçal, elas estão num lamaçal de barro, onde um bombeiro e um médico pode salvar, mas aquela pessoa lá na sua família, lá no seu emprego, está num lamaçal de pecado, que nenhum bombeiro e nenhum médico pode salvar. Somente você, disponível, abrindo a boca, sofrendo dano, às vezes passando vergonha, só para tirar alguém de um lamaçal de um pecado.